E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Mudar. Para quem tá chegando agora ou para quem nunca viu, né, o nosso episódio, valeu, corrigindo aqui, olhando para a câmera, né, no ângulo errado. Mas é isso aí, não corta não, vamos nessa pegada mesmo, certo? Valeu, Léo. Então, para quem não conhece, Pode Mudar é um podcast que surgiu com o nosso projeto A Nova Gestão, aonde a gente tem uma máxima que a gente acredita que as empresas elas não foram feitas para durar, e as empresas foram feitas para mudar. Então, a ideia é que a gente possa trazer empresários, empreendedores aqui de Fortaleza, para que a gente possa conhecer um pouco da história dessas pessoas e conseguir se inspirar, ter insights, enfim, também conhecer sobre o negócio, né? Tem muitas soluções, tem muitas empresas que entregam um produto, um serviço muito interessante. Muitas vezes a gente não conhece essas empresas, estão aqui perto da gente. Então, a gente vai conversar hoje com o Rafael Silva. Não, ele disse que não é Rafael Silva. Rafael Alves, né, Rafael? Rafael Alves da Silva. Da Silva. E aí, a ideia é hoje a gente falar um pouco com o Rafael. O Rafael também faz parte da nossa comunidade da Nova Gestão. Aqui, ó, a blusa. O Rafael também fez... Podia ter vindo, era com a blusa. Ah, mas tá tranquilo. O Rafael também fez parte de um projeto que vem antes da comunidade, que é o projeto da Nova Gestão, fez parte de uma das nossas turmas, que é um projeto voltado também para empresários, empreendedores, líderes, enfim, executivos. E a ideia é a gente falar hoje sobre a empresa do Rafael, a gente conhecer um pouco mais sobre a empresa dele, saber quais são as soluções que essa empresa traz aqui para o mercado. Enfim, Rafael, apresenta um pouco aí do teu negócio, Rafael, e seja muito bem-vindo, tá? A mais um episódio aqui do Pode Mudar. Obrigado. Eu vou começar a apresentação me apresentando e resolvendo um problema que eu tenho no Instagram, sabe? Porque o pessoal diz assim, cara, o que é que tem lá que hora é Rocket, hora é Nova Gestão, hora é Gomes de Matos, hora é não sei o que, hora é Nortrix, hora é projeto. Aí eu vou apresentar na sequência, né? Beleza. Gomes de Matos é a consultoria, a maior consultoria do Nordeste, né? Em qual a gente fez parte de um dos projetos da Gomes de Matos, que é o evento Nova Gestão. A Rocket é uma empresa do grupo Gomes de Matos. E a comunidade é uma comunidade de empresários que a gente participa. Agora eu estou explicando para os meus amigos e pessoas que vão assistir quando forem ver os meus stories, se trata disso. E Nortrix é a empresa que a gente tem hoje no interior do estado, Solonópolis, uma parte da cidade de Jaguaribe, e que nós estamos organizando para começar a expandir, né? Legal. Então, Rafael, o que é a Nortrix? Assim, para que quem está assistindo a gente possa entender. Mas antes de falar da Nortrix, fala um pouco do Rafael. Assim, quem é o Rafael, de onde é que ele veio, enfim, o que é que ele... De onde é que veio a ideia de empreender. De onde ele nasceu, o que é que ele come. Fica à vontade, fala um pouco da tua história até a gente chegar na Nortrix. Eu sou paulista, né, mas não deu tempo mais nem ter sotaque de paulista, né? Minha família veio embora pra cá pro Ceará. E depois eu fui embora e voltei e muito cedo eu inventei essa ideia de empreender, né? E eu trabalhei na rede hoteleira, depois tive contato com tecnologia e trabalhei numa grande empresa de tecnologia aqui, eByte, né? E depois eu decidi sair da eByte e fui empreender. E na época eu tinha aquela visão inicial que todo mundo tem para começar a empreender. Se eu sei fazer alguma coisa muito bem, eu vou entrar no empreendedorismo, que é o maior perigo hoje de você fazer isso, né? Você acha que domina uma área específica técnica e acredita que você está pronto para empreender. E aí comecei aqui, não deu certo, né? Eu já descobri milhares de formas de não fazer uma coisa, e isso para mim é muito legal. Eu testo pra caramba, acho bem legal isso, pode mudar, porque há todo tempo eu tô com esse modelo de mudar na minha cabeça. E aí eu fui embora pro interior na época trabalhar com câmera, eu trabalhava com informática aqui, tava uma tendência de câmera de segurança, e aí eu ainda tava tentando me encontrar bem ruim financeiramente, e fui embora para o lugar que eu tinha o mínimo, o máximo de segurança. Eu busquei um lugar para segurança e fui empreender no meu local. E aí comecei a me especializar em segurança eletrônica, era um instalador de câmeras de segurança na época, e comecei já a despertar o desejo
de fazer as coisas de um jeito diferente. Eu sempre tive a cabeça de olhar como é que as pessoas fazem e como é que eu posso fazer diferente, agregando sempre o cliente, com o olho no que a maioria não está vendo, né? E aí eu comecei a instalar câmera de segurança e comecei a fazer projetos maiores para algumas empresas. E depois a gente viu a necessidade de ter internet para essas câmeras funcionarem. E era uma carência da região. Uma cidade pequena, mas só tinha já tinham 6 ou 7 empresas fornecendo o serviço. Mas eu fiz câmera, uma internet ou só só de internet. Só de internet. Só que eu vendia o projeto e quando precisava de rodar as câmeras, aí não tinha internet suficiente. E aí eu fui buscar, fui tentar descobrir como é que entrava nesse mercado. Até comentei com um amigo meu esses dias que é muito não que você leva, porque você é pequeno. E aí você está contratando ainda uma quantidade pequena. Existem parceiros de grandes que bloqueiam a sua entrada, toda aquela novela, e você tem que passar pelas etapas. Acabou que a operação de internet ficou maior do que a de câmeras. Eu tenho hoje um parceiro que eu disse, cara, fica ligado que essa operação de câmeras vai ficar na sua mão, porque eu não vou dar conta no futuro. E acabou que veio a pandemia, a gente já tinha um nível de gestão assim, meia boca, mas eu já estava me descobrindo como ser humano também e vendo quais eram os pontos que eu tinha que mudar. E comecei a me estudar também, evoluir como ser humano, e foi essa parte que eu gosto, falo muito sobre isso, mas que me trouxe clareza do meu negócio e onde eu tinha que evoluir, e tive que aprender a gerir a empresa à distância, coisa que muita gente teve que aprender a fazer isso. Então, serviço... Isso já quando, Rafael, mais ou menos? Agora na pandemia 2020, 2020 em março, minha esposa estava grávida. Era uma gravidez de risco, eu tive que vir para cá. A gente já tinha passado por algumas outras situações que não permitia que eu ficasse lá. Era muito duvidoso essa questão da pandemia, como era grávida e tal. Eu vim, me isolei e tive que aprender a gerir a empresa à distância. Tive que aprender o que era processo, tive que aprender qual era o meu papel lá dentro e tive que aprender várias coisas. À distância, e sofri pra caramba para reaprender, tive que me redesenhar, tive que mudar de novo e comecei a estudar mais sobre processos, comecei a estudar mais sobre mercado. Eu sempre gostei muito de pesquisa antes de fazer as coisas. Perfeito. E comecei a colocar gestão no meu negócio e aprendi a gerir a empresa à distância e acabei ajudando outras empresas também que estavam na época com um momento ruim assim. Eu vim da tecnologia, tenho uma facilidade de linkar tecnologia com gestão e processo. E aprendi a fazer, a medir a minha empresa, a começar a olhar, a ter essa percepção do mundo de indicadores, do meu papel tático, do meu papel operacional, do meu papel estratégico. Comecei a entender isso. E em 2022, em 2021 para 2022, eu achei que eu era o super-homem, o homem de ferro. Sim. E inventei de abrir uma outra empresa, inventei de entrar num outro modelo, né? Eu não vou no outro negócio. E aí veio para me mostrar que não é tão simples assim, principalmente porque não dependia só de mim. E eu, mais uma vez, tive que reaprender que eu não era o bambambam da coisa, sabe? Sendo bem direto ao negócio. Mas esse negócio veio como, assim? Alguém te apresentou? Foi algo que foi um colega? Vocês fizeram juntos? Esse negócio era um negócio familiar e eu acabei entrando e não deu certo porque não eram visões erradas, eram visões diferentes, né? E talvez o problema de sociedade pode estar até na minha visão, mas assim, me mostrou que não é porque o negócio está aqui 100% ainda antes de expansão que eu já devo entrar. Eu não podia, de fato é isso, eu não podia ter ido da forma que foi feito, não poderia. E eu voltei agora. E tava um pouco assim, bicho do mato mesmo. Eu gosto desse termo porque era como eu tava, meio retraído, meio retrancado, achando que as coisas eram só do meu jeito. Modelo de quem não quer aprender mais mesmo e quer só estudar sozinho e tal. E tava meio longe do network empresarial. Acabei conhecendo vocês. Acabei
vendo outras formas de fazer as coisas, porque a gente precisa estar todo tempo se reciclando mesmo. E aí já temos um novo cenário desenhado para a Nortrix. Você conhece um dos projetos nossos também, que é uma tendência da nossa empresa. Eu entrei nesse negócio com uma curva bem, já, digamos assim, bem expandida. Quando eu entrei com provedor de internet, praticamente todas as cidades já tinham provedor de internet. Vamos só relembrar aqui pra galera, a Nortrix hoje é uma empresa de qual segmento? Assim, qual é só, porque a gente começou a falar aqui, né, da história do Rafael, né? Então a gente conheceu um pouco da história do Rafael, a gente viu aí os desafios que ele passou. Vamos voltar aqui só pra gente não perder o link, né? Então o Rafael é um cara empreendedor, um cara que sempre, né, teve ali a mudança como um fator importante para ele, enfim, sempre um cara que já veio do mercado, que queria empreender, empreendeu, e aí surgiu, assim, a Nortrix caiu, né, assim, no seu colo você construiu isso. Então vamos falar, a gente conheceu o Rafael, vamos falar da Nortrix então, só para o pessoal poder entender. A Nortrix hoje ela trabalha em que segmento, para a gente poder explicar o que é a empresa hoje. A atuação dela... Depois a gente fala sobre os novos projetos. A Nortrix, para eu explicar assim bem claro, é uma empresa, o nosso objetivo é facilitar a vida do cliente. Até trouxe essa visão de uma empresa que realmente fazia isso e a gente tenta incorporar isso. Sim. Por meio de tecnologia, a gente leva a internet para casas e empresas. Então a gente atende varejo e uma parte corporativa de uma região do Sertão Central do Ceará. É isso que a gente faz. E dentro dessas soluções de internet, a gente tenta agregar outras coisas relacionadas a entretenimento, segurança, que é uma tendência também desse mercado. Legal. Então a Nortrix hoje ela não está em Fortaleza, né? Só para você entender. Ela está no Jaguaribe. Ela está em Solonópolis e uma parte de Jaguaribe. Uma parte de Jaguaribe. Isso. Legal. Ah. E aí, e como é essa gestão? Porque assim, tu mora em Fortaleza, né? Eu moro aqui. A empresa está lá. Aí assim... É um modelo de negócio muito atual, né? Então, assim, é uma tendência da gente ter esse modelo. Mas como é que tu consegue administrar a gestão do negócio, estando aqui em Fortaleza e de repente aparece um problema, ou com um colaborador, ou com o próprio equipamento, ou sei lá. Como é que é essa tua operação em relação à gestão à distância mesmo, né? Porque a gente não tá aqui no Eusébio, a gente não tá aqui na Caucaia, né? A gente tá numa região que tem uma demorazinha para chegar lá, para resolver um bucho, né? Tem. Como é que você faz isso hoje, até para servir de exemplo pro pessoal? Pronto. Eu acho que, assim, quando o cara é muito pequeno, que nem quando a gente começou, era muito eu. Eu quem fazia a operação de instalação, eu quem fazia compra, eu quem fazia venda, eu quem fazia marketing, eu quem fazia tudo e a minha esposa me ajudava. Então, assim, era um casal. Eu quem pegava a moto, eu quem instalava, eu quem fazia todos os processos, quem montava torre. Então, isso quando tu morava lá? Quando eu morava lá. E aí, eu sempre tive o desejo de não ficar ali para sempre. Sim. E é muito complexo, e eu acredito que esse seja o maior desafio das empresas, irem para o segundo nível. É muito complexo ter esse entendimento, porque eu acredito que esse entendimento depende mais da sua mentalidade do que do seu conhecimento. E as pessoas, eu vou já responder sua pergunta, mas eu estou contextualizando. Pode ficar à vontade. As pessoas têm uma tendência de achar que o conhecimento técnico vai levar elas para um nível mais alto de gestão, e são coisas completamente diferentes. Você pode até adquirir um conhecimento técnico de gestão, mas não é o teu conhecimento específico que vai te levar para um nível gerencial ou de diretoria, ou nível estratégico da tua empresa. Então, eu sempre busquei entender como eu poderia sair, fazer menos coisas, e é claro que eu ainda atuo em algumas tarefas operacionais da empresa ainda, mas eu tenho que ter data para poder sair de cada uma e entender qual é o meu papel ali dentro, dos 5 pilares básicos que eu acredito, que é marketing comercial, que a empresa pequena tem, que é marketing comercial, administrativo, financeiro, contábil e ATI, né? Então, eu terceirizei as coisas que eu não sou bom, Legal. que é financeiro e contábil, mas tentando entender pelo menos um contexto. Não tem como um empresário não entender de números, né? Eu me considero bom em estratégia comercial e nas estratégias de marketing. Achava que eu era um péssimo vendedor, porque eu não via a empresa
com esse barulho, é muito tipo do interior, fazer muito brinde, muito barulho, Fazer zoada ali muita zoada, às vezes sem eficiência, mas eu tinha números extremamente agressivos, principalmente voltados para lucro. E eu comecei a entender que realmente vendas são processos bem estruturados e a gente vende em todas as etapas, né? E fui delegando onde eu não era bom para os níveis mais altos e ensinando as pessoas que estavam próximas a mim. E eu testo muito. Tem um amigo meu que diz assim: caramba, cara, eu não sei como é que a tua equipe aguenta tanta mudança que tu faz. E ele chega a falar assim: eu acho que tu tem a tua empresa como laboratório de teste. Eu digo: não tenha dúvida disso, porque enquanto eu sou pequeno eu consigo testar muito mais. Enquanto eu sou pequeno eu posso testar, desde que não atinja a qualidade do meu serviço e a satisfação do meu cliente, que isso seja com o objetivo de melhorar, é a hora de eu testar. Porque depois fica muito mais difícil de você testar. E uma coisa que eu faço é honrar bem. Quando eu falo honrar bem, é em relação a tempo e dinheiro às pessoas que trabalham comigo. Então, assim, eu procuro formar as pessoas lá dentro, procuro investir nelas e procuro também fazer com que elas realmente tenham uma estrutura melhor do que elas estivessem em qualquer lugar daquela região. Então, assim, eles com certeza hoje ganham mais do que a média das pessoas, eles com certeza têm mais autonomia para algumas coisas do que a maioria das pessoas, e eu faço isso para funcionário e para cliente sempre perguntando. Eu sempre pergunto. Eu vou no mercado e pergunto o que é que o cara está achando ruim no concorrente. Eu vou no mercado e pergunto o que é que ele gosta no meu. Eu vou no mercado de empresa e pergunto o que é que ele gostaria de ter. Eu vou dentro da minha empresa, pergunto o que é que a gente poderia montar no que ele está pedindo. Eu vou no meu funcionário, pergunto o que é que está bom e o que é que está ruim. Eu vou no funcionário do outro, pergunto a mesma coisa. Eu devo ter umas 100 e poucas pesquisas durante esse tempo de todos os modelos que você pensar. Interessante. E eu tenho uma equipe bem pequena. É muito pequena. É bem enxuta. E é claro que isso é uma vantagem, mas uma hora tem que escalar, eu sei disso. Mas eu não tenho pressa até eu entender o contexto e me dou bem com isso hoje. Me dou bem tranquilo com isso. Tá. Então vamos voltar para a pergunta. Eu acho que essa fala do Rafael foi muito importante, assim, para todo mundo que está escutando a gente. Aí eu vou pegar a frase também de um outro episódio que a gente teve aqui, do Marcos e da Mona Lisa. Ele falou, né, o pequeno ele vai ser grande. Então, não é... E o pequeno, às vezes, ele acha que ele não consegue, né? Então, vou voltar de novo à pergunta, aproveitando essa fala, que você explicou bem todos esses pontos. Eu acho que vale a pena você poder até anotar isso que o Rafael falou. Achei muito interessante. De como é que você faz a gestão à distância. Porque, como eu falei, né, você está longe. Então, assim, como é que você faz isso? Como é que você consegue colocar o time sempre focado, determinado? Sei que você falou da relação, da remuneração diferente para quem trabalha contigo. Mas, fora isso, né? Como é que você acompanha os processos? Daqueles processos que você não está 100% dentro, né? Assim, mas como é que você faz isso hoje? Você tem uma reunião com a galera? Você marca ali para apresentar algo? Você tem um canal direto com eles? Como é que normalmente você estrutura isso para diminuir os BOs, né? Eu não era um cara de rotina. E uma vez uma pessoa disse assim para mim, o fulano tá chegando atrasado. Aí eu fui bem honesto e disse, eu também chego. E o primeiro cara que tem que chegar cedo aqui sou eu. Aí depois eu cobro se ele chegar atrasado ou não. E não era assim não é uma cobrança rígida nossa lá nesse sentido, são em outros sentidos. Sim. A gente é um pouco mais aberto em relação... né? E aí a primeira regra que eu coloquei, todo dia, onde eu tiver, inclusive no dia do evento, eu cheguei mais cedo e eu fui pra praça para cumprir o horário da reunião. Todo dia, uma reunião geral de 5 a 10 minutos para a gente falar de coisas específicas, reflexão, alguma coisa do dia, como foi o dia anterior, e depois eu tenho 3 pessoas que estão à frente de setores,
e eu trato com eles particular, mas geral, todo dia tem uma reunião 8 horas. Todos os dias, 8 horas. Inclusive, isso faz com que as pessoas que chegam atrasadas, eu não obrigo, entendeu? Eu digo assim, é 8 horas só para quem quiser. E aí, quem tá chegando atrasado, às vezes chega 8h05 no meio da reunião. No dia seguinte, o cara já tá lá às 8 horas. Porque eu só mando o link no grupo e diz, não é obrigado você tá lá. Inclusive, a gente aplicou também uma das metodologias agora, que foi leitura, e a gente premiou quem fez o melhor resumo. Então, a gente tá todo o tempo tracionando e incentivando eles a fazerem isso. Mas assim, para a pessoa que está vendo entender, eu acredito que todas, não sei se você já prestou atenção aos anúncios de quem vai dar algum treinamento, consultoria para a empresa, o cara começa assim: se você já tem 10 funcionários ou mais, arraste para cima. Se você já fatura mais de 100 mil, arraste para cima. Se você sempre tem uma classificação mínima, porque, entre aspas, sendo bem direto, o cara diz assim, daqui para baixo não vale a pena pegar. Uhum. É como se ele dissesse assim, eu quero só quem sobreviveu a essa primeira fase, porque daí para lá é complicado e eu vou te falar. E daqui para frente é muito problema, né? É como se de 100 mil mês para baixo fosse muito complicado, de 10 pessoas para baixo é muito complicado, e eu entendo por que é. A gente não tem base de estrutura de empresa, nem financeira, em nenhum curso, principalmente voltado para vendas. Ninguém ensina a vender de jeito nenhum. A gente tem um mercado gigante de profissionais que fazem 4, 5 anos e na hora de vender são travados totalmente. Então a gente tem carência financeira, carência de estrutura de empresa e carência de vendas. E quando eu entendi os 3 papéis das empresas, os 5 setores da empresa, eram 4, e aí eu vi um agora que é predominante, que são fundamentais para esse cara. Se ele olhar para um papel com isso escrito, ele entender para onde ele tem que ir, o que é que ele tem que fazer. A gente precisa primeiro divulgar nosso trabalho. Qualquer estrutura de qualquer autônomo que você vê na rua, em qualquer lugar, ele já tem isso. Ele tem que ter alguém que divulga o trabalho dele, isso a gente chama de marketing. Ele tem que ter alguém que vende, isso a gente chama de comercial. Ele tem que ter alguém que faz a entrega e a logística, que está dentro do perfil administrativo, e ele tem que controlar o dinheiro, que é contábil e finanças, que eu coloco como um só. Só que de um tempo para cá, a gente começou a precisar de um outro profissional que tem que ser quase que um setor dentro da empresa, que é o setor de TI. Sim. Você tem que ter alguém de TI para falar com o BI e trazer para cá. Para quem não sabe o que é BI, é uma ferramenta que analisa os números da sua empresa e traz via relatório de uma forma bem intuitiva, né? E aí eu comecei a entender onde era que eu poderia terceirizar isso e os papéis de cada um. Então, se você tem 5 setores e cada setor desse você tem que ter uma pessoa atuando, operando no operacional, outra gerenciando e outra pensando em estratégia, você meio que tem que ser o cara que faz isso tudo sozinho, cara, quando você está começando. Claro. E é muito difícil tu tocar isso sozinho, sendo que você não sabe vender, porque ninguém ensinou, não entende de finanças e você não tem a noção mínima de estrutura de empresa. Então, assim, o cara que escapa disso, ele é um guerreiro, bicho. Ele é um guerreiro. O cara que vai para a próxima fase sem ter um conhecimento, eu não tenho nenhuma formação. Eu tive que buscar toda essa informação toda para a minha empresa operar, na raça. Lendo na raça, né? E estudando, saindo de lá, fui várias feiras, fui entender, fui fazer curso sobre mentalidade, um monte de coisa. Então, assim, deixando, você meio que tem que olhar. Tem um livro bem legal, inclusive foi o livro que eles leram, que é Comece pelo Difícil. Cara, você tem que fazer uma relação de coisas, definir o que é realmente mais importante e fechar o olho para as outras. Não tem o que fazer. Verdade. Até mesmo porque você vê que eu percebo muitas vezes que o cara, ele não gosta e não procura resolver e se esconde do que tem que fazer e fica procrastinando na operação para poder não fazer o que precisa fazer e não cresce. É outro problema também. Mas, para mim, assim, se o cara quer ir pro passo 2, é entender entre esses 5 que eu falei, onde ele é melhor, e se ele precisa desenvolver, ele tem que buscar também desenvolver. Hoje uma empresa sem vender é bem difícil. Não dá, né? Eu acredito que todas essas etapas, se você prestar atenção,
você perguntou como é que a gente faz, a gente já utilizou algumas ferramentas, a gente utilizou o Trello uma época, depois a gente utilizou uma outra, e nós estamos em implantação do mais robusta agora, porque a gente tem muita noção de processo. Legal. Então, quando tu implementa processo, tu tira mais pessoas e o processo fica muito bem feito e você mede bem as etapas, né? E aí a gente faz com que você com um processo bem feito, as etapas são bem cumpridas, né? Você tem certeza que parou ali, você consegue medir onde é que tá parando mais. E às vezes eu olho assim, cara, para alguns negócios, até eu falo assim, cara, aí deve ter no mínimo, eu ainda vou ter que estudar essa teoria, mas eu olho assim, eu digo, cara, aí tem no mínimo o dobro de gente que era para ter, porque os caras não têm processo. E aí eu dei um exemplo, tem até no meu Instagram esse exemplo, que a falta de processo e a falta de definição faz com que o empresário coloque mais pessoas. Então é como se fosse um carro. Não sei se você já deve ter, na sua infância, ter tido a sorte de empurrar um carro no prego, né? Então você tava lá. Não só na infância. Eu quis dizer na infância para não trazer seu passado aqui. Mas o que é que acontece? O carro parou, você tá lá só, você e seu amigo. Aí você saiu para empurrar o carro. Quando você vai empurrar o carro, ou você empurra, ou então o carro não sai do lugar. Você tem que colocar muita força. Só que se você não tiver força para empurrar o carro, alguém vai chegar e vai começar a te ajudar. O que é que acontece quando o segundo chega e o primeiro está empurrando sozinho? A maioria das pessoas começa a tirar a força e aí começa a dividir. Depende, né? Se for gente boa, ele divide. Se ele for malo, ele deixa o outro empurrar. O terceiro chegou, o primeiro já tá quase tirando a força toda. Se chegar ao quarto, ele tá só com o dedo assim em cima, dividindo a força. É o que acontece nas empresas. Então, eu acho que o papel das empresas é achar o cara que, mesmo que com 3 pessoas, empurre com toda a força dele. Esse cara é mais difícil. Ou pelo menos você tem que ser o cara que empurra, independente de ser 2, 3, porque aí um exemplo é quem arrasta. Sabe? E aí o que eu vejo é isso. As pessoas vão enchendo de mais pessoas para poder ter mais resultado e não sai do lugar. Legal. E o pior é o seguinte, para concluir, onde é que a inteligência artificial vai atuar dentro dos 3 níveis? Nós temos uma pirâmide e nós temos um nível operacional, tático e estratégico. Onde é que a inteligência artificial vai impactar mais? Nos níveis operacionais, onde as pessoas têm trabalhos repetitivos. Então, assim, se tu ainda tem o problema de achar que colocando mais pessoas vai resolver, quando a inteligência artificial chegar, tu vai ter 2 problemas. Tu vai ter mais um problema grande. Então, tu precisa do cara de TI e precisa entender essa estrutura. Bacana, Rafael. Muito bom, cara. Então, assim, é uma aula aí, né? Estamos aqui só aprendendo, copiando e enfim. Agora vamos falar da Nortrix em relação aos novos projetos, Rafael. Assim, eu sei que vocês estão, né, em outro estado, vocês estão aí bombando no interior do estado, fazendo acontecer lá, levando... no Ceará. No Ceará. No Ceará. No Ceará. Vocês estão aí bombando lá, fazendo com a missão de vocês? Facilitar a vida dos clientes. Vocês estão lá facilitando a vida dos clientes lá no interior do estado. Mas me conta aí, você pode abrir alguma novidade, assim, porque a gente se conhece, né? A gente tá ali perto dos projetos, aí tu sempre solta assim, a gente tá, né, tem um negócio ali e tal. Fala um pouco sobre quais são os projetos, se vocês pensam em vir para Fortaleza, vocês pensam em, enfim, trazer outro negócio para cá, continuar lá. Como é que tu vê aí o upgrade, né, aí da Nortrix, você como gestor, como responsável pelo negócio? Pronto. Quais são as novidades que a gente pode divulgar, lógico, né? O que não pode, deixa em off. Como a gente entrou numa curva baixa já de implantação de rede, e hoje é muito caro, e o nosso segmento, no nosso porte, é muito ainda desunido. A gente tem essa cultura. Eu fui presidente de CDL, eu sei como é difícil você unir, principalmente numa região que todo mundo se conhece. E o nosso crescimento, a gente tem uma projeção de crescimento dentro do que a gente já sabe que pode crescer, mas a construção de rede é muito cara, é muito alto o investimento para você tem que construir uma rede inteira, e hoje você não tem mais clientes novos.
todo mundo já tem internet aqui. Você perguntar aqui, todo mundo já tem internet em casa. Então, Claro, faz é o sentido. papel de você convencer o cara a sair da empresa dele. Não é ter, é trocar, É né? trocar, é outra coisa. É tanto que quem chegou primeiro dominou, né? Então a gente quer dominar uma outra coisa. A gente quer entrar Sim. em uma outra coisa. Eu acredito muito dentro desses 5 pilares que nós podemos ser um hub, né? Acho Sim. que esse nome está bem comum hoje, de solução entre o empresário e a solução que ele quer. Então a gente começou a pensar em desenvolver essas soluções. Como? Levando tecnologia para ele ter mais clareza dos dados deles em relação a cliente, em relação a consumo, que são coisas que até então hoje para ele fazer, nem ele tendo o cara dentro ele vai conseguir. Então o nosso papel vai se desenhar para ter soluções que leve essa tecnologia para facilitar a vida do empresário, continuar facilitando. Para mim esse conceito é muito presente em grandes empresas. Esse conceito Sim. de fácil e de rápido. Se você for mapear todas as empresas que existem no mercado hoje, elas têm muito isso por trás. McDonald's, Apple, Amazon. Então tudo é muito fácil e tudo é muito rápido. Eu gosto muito de entender isso. Que a complexidade fique dentro e a facilidade fique fora. Que o cliente perceba que é fácil. Se for fácil e não tiver ruído, ele não vai embora. Legal. Se for fácil e não tiver ruído, ele não vai embora. Então a gente tem um software que está em fase de finalização, dia 30, teste, validamos. É uma coisa que eu gosto de falar, eu não posso falar o nome porque também tá em processo de registro. E também eu gosto de falar mais quando está em produção, porque ideia a gente tem um monte. Sim. Né? Se eu for te dizer o tanto de ideia que eu tive, que eu não coloquei em prática, faço que nem o nosso amigo Eduardo disse. São só ideias, né? Essa a gente está executando, está em fase de testes. E ela não tem proporção, assim, não é mais local. Hoje o provedor nosso é local, a gente só pode atender local. Se quiser atender em outro lugar, tem que construir rede. Então, investimentos altíssimos. A gente vai continuar com ele e a gente vai continuar com o nosso Horizonte 2. Quem não sabe o que vai fazer o curso lá com a Gomes de Matos e na Rocket, fala com o Fernando e faz e você vai saber o que é Horizonte 2. Inclusive, você vai até saber que você pode estar perdido por não saber o que é Horizonte 2 e Horizonte 3. É muito bom, né? E aí, a gente está com essa empresa no Horizonte 2 e eu não tenho dúvida que vai dominar, né? E eu tenho os meus trabalhos que são como pessoa, como profissional. Eu criei um evento depois em 2020 para ensinar as pessoas sobre processo e vendas. E agora eu vou até fazer um também. Eu gosto disso e para esse cara que o mercado não quer, eu quero porque tem interesse de missão também. Sim. Porque eu posso fazer com que ele entenda e ele sofra menos e ele passe dessa fase. Aí depois, quando ele passar, ele contrata a Gomes de Matos e aí vai voar. Maravilha. Legal, Rafael. Assim, eu acho não, tenho certeza, né? Quem tá aí escutando a gente, trazer essa visão, né? Não só do empreender, mas o quanto a gente precisa estudar, ser um eterno aprendiz, como a gente fala, né? Então foi, assim, eu acho importante a fala do Rafael, sendo um empreendedor, sendo um empresário, e trazer toda essa questão dos gaps que a gente precisa enquanto empresário. E aí, Rafael, eu espero que a gente consiga depois marcar de novo um outro momento e a gente poder trazer aí já esse negócio validado, né? Esse novo negócio. Sim. E a gente possa divulgar ele e abrir as portas aí para novas oportunidades para facilitar a vida dos empresários. Aí eu queria te perguntar também, Rafael, você participou de 2 projetos com a gente. A gente teve um projeto inicial do Nova Gestão, né? E foi um projeto ali que eu acho que no início você estava um pouco assim, não sabia se ia. Paz, eu não sei se isso realmente é o que é. E teve uma certa resistência que eu acho normal, porque a gente tem muita coisa falando sobre gestão hoje em dia. E aí eu queria te perguntar assim, como foi esse processo de conhecer a gente, né? Não digo a Gomes de Matos em si, mas em si a Rocket, o projeto da Nova Gestão. Como é que foi chegar perto da gente assim? Como é que você teve o primeiro contato? E o que é que te levou a entrar no projeto da Nova Gestão? E o que é que aconteceu por lá? Foi bom para você? Como é que foi?
Na realidade, nós estamos com muita informação à disposição. E aí eu ultimamente procuro ficar mais seletivo, porque isso tem relação com dinheiro, que é investimento. Claro. E a gente associa ao retorno. Eu nunca desconfiei da Gomes de Matos, pelo contrário. E também tempo, porque eu já tenho 40, né? E aí eu vou viver só até 92, então só tem mais 42. E pra aí, aproveitar, né? E aí, mas de verdade, eu via a consultoria, eu até falei isso nos bastidores, mas eu vou falar aqui. Quando você está no nível operacional, que era o nível que eu estava quando a Gomes de Matos era a consultoria, e existe um preconceito muito grande da equipe operacional, porque ninguém, de fato, ou a maioria, não está disposto a mudar. E quando a consultoria chega para fazer um trabalho de consultoria, ela vai mudar. Sim. E a operação, ela normalmente reage de uma forma bem crítica, e eu fazia parte desse meio, entendeu? Então, assim, eu tinha que meio um preconceito, e agora já maduro, eu não tinha esse preconceito, mas talvez eu questionei em algum momento, mas quando eu vi o vídeo, a chamada, quando eu vi que era vocês, eu disse, caramba, não, cara, aí não dá pra ficar de fora, não. Aí foi quando eu liguei de novo, falei com o Felipe, né, e aí a gente fechou, e realmente, cara, eu falo muito pro Eduardo que, cara, eu não acredito que vocês gostam das pessoas, eu sinto isso, que é melhor do que acreditar, porque ele é uma pessoa que ele fala, mas o que ele faz é muito maior do que o que ele fala. Um cara sensacional, um cara que quando você está falando com ele está olhando para você, focado em você, coisa que é muito rara hoje. As pessoas fingem que lhe dão atenção muitas vezes. Sim. E toda a equipe investe isso, entendeu? Então, mais que o dinheiro e mais do que o investimento que volta, participar de um grupo que tem isso, que vive isso, faz com que você se motive, ou se mantenha no fluxo, né? Porque motivação ela oscila muito também, mas você que se mantenha no fluxo e se interesse sempre pelo próximo passo que o mercado vai dar, pelo próximo passo que a minha empresa tem que dar, e fique antenado. Você não desliga, entendeu? E é bom a gente ter pessoas próximas que tá todo tempo ligando você. Então toda vez que a gente vai a uma energia legal, toda vez que a gente vai a um negócio novo, fiquei feliz demais com o nosso colega que fechou o negócio agora. E assim, ele faz parte do grupo agora também, né? E é isso, cara. É uma evolução. Valeu muito a pena. Você sabe que eu não fico mais fora de nada, né? Que coisa boa. É isso aí, Rafael. E o Rafael também faz parte de outro projeto, que é a comunidade, né? Onde a gente se reúne, tem um grupo de empresários. Enfim. Então, Rafael, eu vou deixar assim, né? Pra gente finalizar aqui o nosso encontro. Esse episódio do nosso Pode Mudar. E, enfim, se você quiser deixar alguma mensagem, e a gente vai vir depois, de novo, numa outra oportunidade, pra gente falar sobre esse novo negócio do Rafael, para que ele possa também trazer aí qual é essa facilidade que ele vai desenvolver aí também para os empresários, para as empresas, que agora não pode falar, mas, né, num futuro bem próximo aí, quem sabe próximo ano a gente já esteja isso rodando. Então, queria te agradecer de coração a disponibilidade. É um projeto que, para acontecer, precisa ter essas pessoas aqui com a gente. Então, sentimento de gratidão com todos que tiram esse tempinho para estar aqui com a gente. É isso aí, Rafael. Obrigado. Parabéns aí pelo seu negócio, pela sua história, principalmente. Tá legal? Obrigado. Eu agradeço o convite. A mensagem que eu dou, eu trouxe uma foto, não sei se dá para colocar depois, mas não dá para mostrar a pessoa, né? Essa foto que eu tirei agora, vindo pra cá, eu disse, cara, eu vou ter uma oportunidade de mostrar essa foto, eu vou mostrar. Essa foto é de um Uber. E acho que se virar pra lá, dá pra ver depois, né? Depois de editar. Eu vou mostrar aqui. Corte. Essa foto é de um Uber, mas eu vou te dar um zoom e vou te mostrar. Você viu que eu cheguei um pouco suado aqui, Sim. né? Eu vim de Uber pra cá. E aí, esse cara, ele só deu boa tarde. O carro dele tá com os vidros abertos, quente. E tá quente, meu amigo. Hoje deve estar uns 42, eu acho. E aí, por que eu tô te mostrando essa imagem? Normalmente esses caras, eles têm uma oportunidade gigante de fazer negócio, um monte de coisa, mas eles calculam que desligando o ar eles vão ter uma economia, né?
Eu não estou julgando que ele foi por isso, mas a maioria diz que deixa aberto por conta da economia. Mas se eu der um zoom, tu vai ver que ele está acompanhando o jogo da plataforma aí de jogos. Você está vendo Sim, que ele tô está vendo. acompanhando os jogos, né? Então, assim, as pessoas elas estão meio que perdendo a noção do que é valor e do que não é valor. Esse cara não tem a mínima noção do que é valor, porque o dinheiro que ele coloca aqui nesse jogo poderia ser o dinheiro que ele subisse os vírus dele e gastasse um pouquinho mais, cara, um pouquinho, pro conforto até dele, para ele ter mais paz e mais saúde, para ele dormir melhor quando ele chegasse em casa. Então, se eu puder dar um conselho preste atenção no cliente e nas coisas que são realmente importantes, sabe, cara? Às vezes chega um amigo pra mim e diz assim, cara, tu conhece o fulano, ele tá em tantas cidades. Eu disse, cara, mas o que é que tem a ver? Que número é esse? Está em tantas cidades. Tá certo, tem uma relevância, cresceu, beleza, mas qual é a realidade, cara? Será que tu tá olhando pro lugar certo? Eu acho que a gente tem que começar a treinar, olhar pro lugar certo. Olhe pro lugar certo. A gente tá copiando muito, a gente tá se cobrando muito, a comparação tá adoecendo muito as pessoas. Então foque olhe para onde você tem que olhar, porque se você perder o foco e for fazer as coisas para agradar ou porque os outros fazem, tu tá se perdendo de si e tá deixando de agradar um cliente focado em outra coisa, gastando muito mais do que deveria e perdendo a oportunidade. Beleza? E eu agradeço o convite e em breve eu já falei aqui pro programador. Eu estou num lugar, o cara que programa é meu sócio no projeto. A gente não é sócio de papel, mas a gente tem um acordo. Uma parceria forte. Uma parceria forte. E ele não quer esse modelo, eu também não quero de sociedade, mas a gente já definiu isso, né? E eu disse para ele, eu estou num lugar agora, eu mostrei o vídeo ali, onde a gente vai voltar com o projeto pronto. E o projeto vai ser assim, assim, assim. Só que eu não vou dizer aqui o que é, né? Só que eu já disse a ele o que é. Entendi. Legal. Já tá escrito aqui já. Legal. Pois beleza, Rafael, cara, parabéns. Obrigadão Valeu. mais uma vez. E aí, pessoal, aproveitem aí, sejam bem-vindos aí à nossa programação aí do Pode Mudar. Então, aproveita aí para assistir esse episódio. Rever de novo, porque esse foi uma aula. Até mais, até o próximo Pode Mudar. Valeu.